Eu sou Andrew Knoll, mas pode me chamar de André também, se você preferir. Nós estamos no canal de literatura, dramaturgia e teoria estética, crítica e social do teatro. Vamos ler a obra Ruínas, Blasted, de Sarah Kane, dramaturga britânica, a partir da edição Teatro Completo, tradução de Pedro Marques, tradução portuguesa, coleção Campo do Teatro 11, edição que teve o apoio de artistas unidos na capital, Teatro Paulo Claro, da British Council, Ministério da Cultura de Portugal e Instituto Português das Artes do Espetáculo. Esse é um vídeo que faremos sobre a leitura da biografia e alguns apontamentos críticos sobre Sarah Kane. Quem quiser ir para o vídeo especificamente do início da leitura de Blasted, vá para o vídeo a seguir, com os cards no final do vídeo e o card também aqui embaixo nos comentários. Bom, para começar então, preparados? Peguem seu chá, água, café, o que quiserem e vamos para a leitura. A partir do site da SP, Escola de Teatro, da série Grandes Dramaturgos, no tomo que fala sobre Sarah Kane, diz o seguinte: a SP Escola de Teatro segue em sua série de mini-biografias de grandes dramaturgos da história do teatro mundial. São eles que criam as histórias, têm as ideias e dão vida ao movimento para os personagens e narrativas que encantam todas, todos e todos que se apaixonam pela arte do palco. Na lista há os célebres e imortais William Shakespeare e Anton Chekhov, mas também outras mentes brilhantes, mas menos conhecidas do grande público, como Leila Assunção e Martha Weiss. Agora, a homenageada é Sarah Kane. Confira, diz o site da SP. Então vamos lá. Sarah Kane. Nascida em 1971 no condado de Essex, na Inglaterra, Sarah foi dramaturga, roteirista e diretora. É mundialmente conhecida por suas obras em linguagem reduzida, de extrema intensidade poética e imagens cruas e violentas. Em 92 se formou em teatro na Universidade de Bristol e um ano depois se especializou em escrita dramática na Universidade de Birmingham, onde concluiu seu mestrado em artes. Sua primeira obra foi Blasted, essa que iremos ler. Encenada pela primeira vez em 1995, espetáculo que despertou a atenção de críticos e artistas. Entre eles o ator, diretor e dramaturgo Harold Pinter, que foi à casa de Sarah entregar-lhe pessoalmente uma carta de admiração pelo seu trabalho. A depressão a acompanhou por muitos anos e muitas de suas obras evidenciam a dor da condição humana. Apesar de ter escrito poucas obras, Sarah Kane é considerada uma das maiores dramaturgas da história, chegando a ter 17 produções encenadas simultaneamente na Alemanha. Continuando nossa pesquisa, na Wikipédia temos que Sarah Kane, 3 de fevereiro de 71, 20 de fevereiro de 99, foi uma dramaturga, roteirista e diretora de teatro inglesa. Ela é conhecida por suas peças que tratam de temas de amor, redenção, desejo sexual, dor, tortura física e psicológica e morte. Eles são caracterizados por uma intensidade poética, linguagem reduzida, exploração da forma teatral e, em seus trabalhos anteriores, o uso de ação cênica extrema e violenta. A própria Kane e estudiosos de seu trabalho, como Graham Saunders, identificaram algumas de suas inspirações, como no teatro expressionista e na tragédia jacobina. O crítico Alex Sears viu seu trabalho como parte de um estilo de confronto e sensibilidade dramática denominado teatro in your face, algo como teatro na sua cara, teatro cara a cara, teatro na sua cara, in your face theatre. Sears originalmente chamou Kane de cadê a tradução? The quintessential near-face writer of the 90s. A escritora in-your-face quintessencial dos anos 90. A escritora in-your-face por excelência da década de 90. Mas depois comentou em 2009 que, embora ele inicialmente pensasse que ela era muito típica da nova escrita de meados da década de 90. Quanto mais avançamos longe disso no tempo, mais atípica ela parece ser.
O trabalho publicado de Kane consiste em 5 peças, 5, mais o curta-metragem Scan e 2 artigos de jornal para o The Guardian. Vida. Nascida em Brentwood, Essex, criada por pais evangélicos, Kane foi uma cristã comprometida na adolescência. Mais tarde, porém, ela rejeitou essas crenças. Depois de frequentar a Shenfield High School, ele estudou teatro na Universidade de Bristol, graduando-se em 92, e fez um curso de mestrado em redação teatral na Universidade de Birmingham, liderado pelo dramaturgo David Edgar. Ela elogiou a peça Mad de Jeremy Weller como, entre aspas, a única peça de teatro que mudou minha vida. Kane escreveu de forma consistente ao longo de sua vida adulta. Durante 1 ano, ela foi escritora residente da Pensplough, uma companhia de teatro que promovia novos escritos, onde incentivou ativamente outros escritores. Antes disso, ela trabalhou brevemente como associada literária do Bush Theatre, em Londres. Sobre depressão e suicídio. Kane lutou contra uma depressão grave durante muitos anos e foi 2 vezes internada voluntariamente no Hospital Maudsley, em Londres. Ela tomou antidepressivos com relutância. De acordo com o agente de Kane, Mel Kenyon, Kane disse a ela, ela não gostava de tomar comprimidos porque eles entorpeciam sua resposta ao mundo, o que é claro, o que eles deveriam fazer. Mas como artista é extraordinariamente difícil se o seu nível de resposta for menos intenso. O que você faz? Toma comprimidos e tira o desespero? Mas o desespero também gera conhecimento de alguma forma, e esse conhecimento alimenta sua compreensão do mundo e, portanto, sua escrita. Mas ao mesmo tempo você quer exorcizar o desespero. Ela tentava pesar isso o tempo todo. Ao falar sobre como sua peça Phaedra's Love, O Amor de Phaedra, lida com o tema da depressão, Kane disse que, através de estar muito deprimida, surge capacidade de viver o momento porque não há mais nada. O que você faz se você sente que a verdade ficou para trás? Muitas pessoas acham que a depressão tem a ver com o vazio, mas na verdade é sobre estar cheio, tão cheio que tudo se anula. Você não pode ter fé sem dúvida, e o que resta quando você não pode ter amor sem ódio? A primeira tentativa de suicídio e subsequente hospitalização nas primeiras horas de 17 de fevereiro de 99, Kane, em seu apartamento em Brixton, tentou o suicídio tomando 50 pílulas para dormir e mais de 150 comprimidos antidepressivos. Seu colega de apartamento, David Gibson, acordou e encontrou um bilhete de suicídio dela, afirmando que ele não deveria entrar em seu quarto. Ignorando este pedido, Gibson entrou no quarto de Kane, onde a encontrou inconsciente. Kane foi então levada ao King's College Hospital de Londres, onde foi ressuscitada e avaliada por 2 psiquiatras. Um dos psiquiatras, Nigel Tunstall, disse que era muito claro que pretendia se matar e ela ficou surpresa e chateada por não ter conseguido. E que disse que não tinha intenção de se matar enquanto ela permanecia no King's College Hospital, mas em termos abstratos ela disse que em algum momento ela certamente se mataria. Por causa disso, o Dr. Tunstall ordenou que Kane fosse detida sob a lei de saúde mental se ela tentasse sair do hospital. Kane foi internado na ala Brunel do King's College Hospital, que era uma enfermaria geral e não uma ala psiquiátrica. Enquanto estava no hospital, ela foi visitada por seu agente, Mel Kenyon. Kane disse a Kenyon que sua tentativa de suicídio por overdose não teve sucesso porque ela comeu pizza. Kenyon lembrou que quando visitou Kane, entre aspas, ela era extraordinária. Ela parecia feliz, saudável, ela era muito engraçada. Ela estava cheia de autoconfiança. Levei para ela 200 cigarros que escondemos debaixo da cama. Conversamos sobre tudo, sobre o sol. Nós conversamos sobre suicídio, nós conversamos sobre Deus, nós conversamos sobre peças, nós conversamos sobre amizade. E ela disse, eu também te amo.
e essa foi a última vez que a vi. Suicídio. Pouco depois das 3h30 do dia 20 de fevereiro, uma enfermeira descobriu que Kane não estava em sua cama de hospital. A enfermeira forçou a porta do banheiro da enfermaria de Brunel, onde encontrou o cadáver de Kane. Kane se enforcou pelo pescoço com os próprios cadarços no gancho na parte interna da porta do banheiro. Ela tinha 28 anos quando morreu. No inquérito sobre sua morte, foi afirmado que ela provavelmente morreu em 3 minutos. Inquérito Judicial dos Legistas. O inquérito foi realizado no Tribunal Legista de Southwark para determinar as circunstâncias que resultaram da morte de Kane. O legista deu o veredito de morte por suicídio. O legista comentou que Kane, entre aspas, estava atormentada por angústia mental e atormentada por pensamentos suicidas, e que ela fez sua escolha e a fez no momento em que sofria de uma doença depressiva, enquanto o equilíbrio de sua mente estava perturbado. Fecha aspas. O inquérito apurou que Kane não foi observada pelas enfermeiras entre as 2 e as 3h30 do dia 20, horário em que ela saiu do quarto no hospital e foi ao banheiro, onde se suicidou. Um dos psiquiatras que avaliou Kane, Dr. Nigel Tunstall, disse ao inquérito como ele considerou como certo que Kane seria constantemente observada por enfermeira por causa das anotações do psiquiatra Dr. Sedzamuik, que também avaliou Kane. No entanto, as enfermeiras não sabiam que Kane precisava de supervisão contínua. O Dr. Tunstall também escreveu em suas anotações que Kane não precisava de cuidados individuais de uma enfermeira psiquiátrica. Afirmou-se que uma das razões pelas quais isso não foi solicitado foi porque considerou que tal medida poderia ser contraproducente, uma vez que Kane era ambivalente em relação ao tratamento psiquiátrico. Um painel de revisão que investigou a morte de Kane recomendou que a comunicação entre a equipe médica fosse melhorada, formalizando os procedimentos relacionados à avaliação de risco dos pacientes. No entanto, um porta-voz do hospital disse que nenhum destes procedimentos teria evitado a sua morte. Após o inquérito, o pai de Sarah Kane, Peter Kane, considerou tomar uma ação legal contra o hospital por negligência criminosa. Afirmou que o hospital admitiu que não houve comunicação suficiente entre os médicos destes departamentos e as enfermeiras, e que não pretendo, entre aspas, não pretendo uma compensação financeira pela morte da minha filha. Cuidado para que isso não aconteça com a filha de outra pessoa. Fecha aspas. Respostas à morte de Kane. Foi relatado que, em resposta à morte de Kane, houve 1 minuto de silêncio na rádio na Alemanha e que os teatros do país diminuíram as luzes em sinal de respeito. O agente de Kane, Mel Kenyon, afirmou que, aspas, não acho que ela estivesse deprimida, era mais profundo do que isso. Acho que ela sentiu algo mais parecido com o desespero existencial, que é o que motiva muitos artistas. O dramaturgo Anthony Nilsson, que em uma carta ao The Guardian escreveu que ninguém em desespero funciona, e que a verdade não a matou, as mentiras sim. As mentiras de inutilidade e futilidade sussurradas por um cérebro aflito. Nilsson sugeriu que a depressão de Kane era o resultado de marés loucas e irregulares de produtos químicos que atravessam o cérebro e que, longe de aumentar o talento, essas tempestades neurológicas desperdiçam tempo, estreitam a visão e frequentemente levam, como aqui, ao que há de mais trágico, mais ações egoístas. 8 dias após a morte de Kane, o The Independent publicou um ensaio escrito por Paul Gordon intitulado "Você não precisa ser suicida para ser um artista e isso não ajuda". No ensaio, Gordon comentou sobre o impacto negativo de como nossa cultura romantiza a criatividade e a depressão. Ele escreveu que o trágico suicídio da jovem dramaturga Sarah Kane já está encontrando seu lugar na mitologia do depressivo criativo, o artista jovem ou velho, mas de preferência jovem, que cria a beleza pública a partir do sofrimento pessoal. Ele concluiu seu artigo escrevendo que somente aqueles que conheceram Sarah Kane pessoalmente podem lamentá-la. Talvez o resto de nós pudesse ser menos escravizado pelas ideias românticas das quais sua morte é vítima
e pensar mais nos milhares de suicídios anônimos cujas mortes a cada ano nos envergonha como indivíduos e como sociedade. Fecha aspas. O dramaturgo Harold Pinter conhecia Kane pessoalmente e comentou como não ficou surpreso ao ver a notícia de seu suicídio. Aspas. Ela falou muito sobre isso. Ela apenas disse que estava nos planos, você sabe, e eu tive que dizer: vamos, pelo amor de Deus. Lembro-me de uma frase em sua peça Crave, que diz: a morte é minha amante e eu quero morar com ela. Essa é uma frase tanto, não é? Ela sentia a desumanidade do homem para com o homem tão profundamente. Acredito que foi isso que finalmente a matou. Ela não aguentava mais aquela maldita coisa. Pinter falou no memorial de Kane e é relatado ter dito apenas as seguintes 4 palavras: ela era uma poetisa. Ela foi uma poetisa. O diretor artístico do The Bush Theatre, Dominique Dromgoole, já havia conhecido Kane quando ela era associada literária do teatro. Dromgoole escreveu que a morte de Kane deixou uma longa nuvem negra pairando sobre Minutos. Uma enorme quantidade de raiva foi sentida. Raiva dela por nos roubar o que tanto amávamos. Raiva daqueles que a maltrataram. Raiva dirigida para dentro por ter falhado para ajudá-la. Dromgoole escreveu que estava zangado com a forma como Kane foi maltratada por outros. Afirmou que esta raiva não se dirigia à imprensa, que ele considerava tão facilmente considerada como bode expiatório, mas sim a certas pessoas da profissão, que ele afirmava terem tirado vantagem dela. Aspas, houve muitas almas tímidas que não ousaram, que forçaram Sarah a ousar em seu nome. Ela encenou suas fantasias de indignação por eles. Há sempre uma criança na classe que fará as coisas que os outros temem. Isso é o que os marca, sua coragem e sua vontade. Os bons amigos daquela criança irão ajudá-la a aproveitar isso para seu próprio benefício. Os maus amigos usarão isso como uma forma de entretenimento. Vá em frente, pule isso. Diga isso para o valentão. Vá em frente e se corte. Sarah era aquela criança e onde alguns a controlaram, outros a deixaram ir, até a encorajaram. Ela também disse que, aspas, todos nós nos comportamos de maneira um pouco estranha após a morte de Sarah. Isso despertou velhos desesperos, morbidades e terrores adolescentes. O dramaturgo Edward Bond conheceu Kane pessoalmente e manteve correspondência com ela. Bond referiu-se ao suicídio de Kane em vários ensaios que escreveu sobre teatro. Em um ensaio de 99, revisado em 2000, Bond escreveu, aspas, Sarah Kane teve que enfrentar o implacável. Você só pode adiar o confronto quando tiver certeza de que em algum momento ele acontecerá. Caso contrário, ele escapará. Tudo o que Sarah Kane fez tinha autoridade. Se ela pensava que talvez o confronto não pudesse acontecer no nosso teatro, porque estava a perder a compreensão e os meios, ela não podia arriscar esperar. Em vez disso, ela encenou-o noutro lugar. Os seus meios para enfrentar o implacável são a morte, um banheiro e cadarços. Elas são o seu comentário sobre a falta de sentido do nosso teatro, de nossas vidas e sobre nossos próprios falsos deuses. Em 2000, Bond escreveu que, aspas, seu suicídio deve ser compreendido. Ela foi a dramaturga mais talentosa de sua geração. Disse que ela se matou porque estava clinicamente deprimida. O que isso significa para uma escritora? Não que sua morte tenha tido uma causa, mas que sua vida não teve incentivo. Ela não via futuro para o teatro e, portanto, nenhum para si mesma. Mas é possível ver tal futuro para o teatro. Suas peças apresentam a necessidade de tal teatro. Em 2021, Bond escreveu: teve problemas pessoais, mas foi destruída pela indústria do teatro. O drama foi sua tábua de salvação umbilical, mas a indústria do teatro o sintonizou na corda com a qual ela se enforcou. Obras. Kane originalmente queria ser poetisa, mas decidiu que não conseguia transmitir seus pensamentos e sentimentos por meio da poesia. Ela escreveu que se sentiu atraída pelo palco porque
Aspas, o teatro não tem memória, o que o torna a mais existencial das artes. Sem dúvida é por isso que continuo voltando na esperança de que alguém em um quarto escuro, em algum lugar, me mostre uma imagem que queime minha mente. Agora, aviso que teremos spoilers. Se você não quer saber sobre o resumo das peças, inclusive da que leremos, vá para o vídeo seguinte. Então, aviso dado, em ordem cronológica, a peça que leremos, a primeira, Blasted. A primeira peça de Kane foi Blasted, Ruínas ou Esfacelados. Kane escreveu as duas primeiras cenas quando era estudante em Birmingham, onde tiveram uma apresentação pública. O agente Mel Kenyon estava na plateia e posteriormente representou Kane, sugerindo que ela deveria mostrar seu trabalho no Royal Court Theatre em Londres. A peça completa, dirigida por James MacDonald, estreou no Royal Court Theatre Upstairs em 95. A ação se passa em um quarto de um luxuoso hotel em Leeds, onde Ian, um jornalista de meia-idade, racista e desbocado, tenta pela primeira vez seduzir e mais tarde estupra Kate, uma jovem inocente e simplória. Desde a sua abertura num mundo naturalista, embora perturbador, a peça assume dimensões diferentes e de pesadelo quando um soldado, armado com uma espingarda de atirador, aparece na sala. A narrativa acaba se dividindo em uma série de cenas curtas cada vez mais perturbadoras. Suas cenas de estupro anal, canibalismo e outras formas de brutalidade criaram um dos maiores escândalos teatrais em Londres desde Saved, de Edward Bond, em 65. Kane admirava o trabalho de Bond e, por sua vez, defendeu publicamente a peça e o talento de Kane. Outros dramaturgos de quem Kane gostou particularmente, que podem ser vistos como influências, incluem Samuel Beckett, Howard Barker e Georg Bichner, cuja peça, Wojciech, ela dirigiu mais tarde, no Gate Theatre, Londres, em 97. Blasted foi ferozmente atacada pela imprensa britânica. No entanto, foi elogiada pelos colegas dramaturgos Martin Crimp, Harold Pinter, que se tornou um amigo, Caryl Churchill, que a considerou uma peça bastante terna. Mais tarde, viu-se que estava a estabelecer paralelos entre a violência doméstica e a guerra na Bósnia, e entre a violência emocional e física. Kane disse, aspas, a conclusão lógica da atitude que produz um estupro isolado na Inglaterra são os campos de estupro na Bósnia, e a conclusão lógica da maneira como a sociedade espera que os homens se comportem é a guerra. Blasted foi produzido novamente em 2001, no Royal Court. O assistente de direção dessa produção, Joseph Hill Gibbons, sugere que o argumento é feito através da forma, através das mudanças de estilo em Blasted. É assim que ela constrói o argumento, pegando este cenário em uma cidade industrial do norte da Inglaterra e de repente transportando a ação para uma zona de guerra. O realismo crítico que a primeira cena estabelece é literalmente destruído na cena 2. O crítico Ken Urban afirma que, para Kane, o inferno não é metafísico, é hiperreal, a realidade ampliada. Recepção e legado. Em 1998, Kane foi incluída na lista do Evening Standard das 100 melhores mulheres de Londres, que era uma lista das mulheres mais influentes na capital. No mesmo ano, ela também apareceu na lista do jornal dos 50 jovens mais brilhantes de Londres. Em 1999, ela foi uma das ganhadoras do 5º Prêmio Europa de Realidades Teatrais, concedido ao Royal Court Theatre, com Mark Ravenhill, Jess Butterworth, Conor McPherson, Martin McDonagh. Embora o trabalho de Kane nunca tenha sido apresentado a grandes públicos no Reino Unido e tenha sido inicialmente rejeitado por muitos críticos de jornais, as suas peças foram amplamente apresentadas na Europa, Austrália e América do Sul. Em 2005, o diretor de teatro Dominic Dranguru escreveu que ela era, sem dúvida, a nova escritora mais atuada, performada
no circuito internacional. O colega dramaturgo Mark Ravenhill disse que suas peças quase certamente alcançaram o status canônico. A certa altura, na Alemanha, houve 17 produções simultâneas de seu trabalho. Em novembro de 2010, o crítico de teatro Ben Brantley, do New York Times, escreveu a produção devastadora do Soho Rap de Blasted de Kane. A produção devastadora do Soho Rap de Blasted, que estreou 2 anos antes como uma das estreias mais importantes da década de Nova York. Em dezembro de 2011, o dramaturgo David Eldridge escreveu que, para qualquer dramaturgo da minha geração, o espírito e o teatro experiencial de Sarah Kane lançam uma longa sombra. Sarah acreditava apaixonadamente que a forma deveria ser expressiva e carregar significado tão poderosamente quanto a história de uma peça. Blasted influenciou marcadamente minha adaptação do filme Fast 10 para o palco. O dramaturgo Robert Eskens, que recebeu uma indicação ao Tony Award em 2015 de melhor peça por Hand to God, citou Kane como uma grande inspiração. Na Ucrânia, a diretora Rosa Sarkisian optou por produzir um trecho de uma das peças de Kane para o British Council em 2017 e citou Kane como inspiração. Além de Blasted, Sarah Kane escreveu também o roteiro cinematográfico Skin, Pele, filme de 95. Escreveu também O Amor de Phaedra, Phaedra's Love, que estreou no Gate Theatre em 96. Escreveu Cleansed, como Purificados, que, vamos ver, estreou no National Theatre em Londres em 2016. E também escreveu a peça Crave, traduzida como Falta, que estreou, vamos ver onde diz aqui, não diz a data. Estreou com montagem da Pennysplat no Traverse Theatre em Edimburgo em 98. E 4.48 Psicoses. 4.48 Psicose. E estreou em 2000 no Royal Court, direção de James MacDonald. Então, 5 peças de teatro e um roteiro cinematográfico. Sobre essas peças falaremos quando da leitura dessas peças. Então, por enquanto, fiquemos por aqui. No próximo vídeo, a leitura de Blasted, Sarah Kane. Obrigado e até já.